Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir para Viver. Me chamo Felipe Albuquerque e no vídeo de hoje venho trazer um assunto extremamente importante, que é o projeto de lei 2767. Ele versa sobre essa questão de venda de milhas, dentre outros vários assuntos importantes, está tramitando em caráter de urgência na Câmara dos Deputados e vai dar uma chacoalhada geral nesse universo de pontos e milhas. E aí, será o fim da questão da venda de milhas? Se você tem interesse nesse assunto, fique com a gente, que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E no final, como vocês já sabem, vou trazer aquele bizu, que é a dica especial sobre a questão de pagamento de impostos na venda de milhas. Então roda a vinheta e vamos lá! Seguinte, meus queridos e minhas queridas, algumas pessoas entraram em contato comigo, muitas delas preocupadas sobre esse assunto relacionado à venda de milhas. Esse possível fim do comércio de milhas relacionado a esse projeto 2767 que está tramitando em caráter de urgência na Câmara dos Deputados. Primeiro de tudo, a gente precisa definir o que é caráter de urgência. Caráter de urgência, pessoal, nada mais é que um caminhamento mais célere, mais rápido. Então, ele não vai precisar passar pelas comissões da Câmara no trâmite normal. Ele vai ser acelerado. Isso significa que esse projeto de lei já vai poder ser votado nas próximas sessões da Câmara, em um tempo mais breve. Esse projeto, vou mostrar para vocês, é o principal, mas tem outros 3 projetos de lei que estão apensados a ele, relacionados a ele. E por que esse projeto está gerando tanta dúvida? Primeiro, a escrita dele não é das melhores. Vocês vão ver que em alguns trechos gera margem para interpretação, realmente geram dúvidas na leitura, vou mostrar para vocês na íntegra. E também esse projeto de lei 2767 e um dos apensados, que é o projeto de lei do Celso Russomano, eles são completamente antagônicos, eles entram em conflitos. Um diz para acabar com o comércio de milhas e o outro diz para liberar geral. Então, como eles não se comunicam, o texto muitas vezes deixa margem para interpretação, as pessoas estão com dúvida e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador e entender do que se trata esse projeto de lei. Então, pessoal, para vocês terem acesso na íntegra esse texto do projeto de lei 2767, basta vocês digitarem no Google projeto de lei 2767 de 2023, vai aparecer lá o primeiro site ou um dos primeiros sites, Câmara dos Deputados, projeto de lei 2767. Vocês clicam e aí vocês vão ter aqui, ó, inteiro teor. Basta clicar aqui para saber exatamente do que se trata. Vou já mostrar para vocês na íntegra. Então, ele mostra aqui questão do regime de tramitação em caráter de urgência, como eu falei para vocês. E aí, vocês têm outros 3 projetos de lei apensados a ele, que é o projeto de lei 4880, aquele lá do Celso Russomano, que eu disse para vocês, esse projeto de lei 4934 e o projeto de lei 5601. Todos eles desse ano de 2023, estou gravando esse vídeo no finalzinho de 2023, mas desses 3 aqui, sem dúvida, o principal de teor que mais vai interessar aqui nesse vídeo é esse do Celso Russomano. Então vou mostrar aqui para vocês o texto principal do projeto de lei 2767 e vou mostrar também os principais pontos do projeto de lei 4880 do Celso Russomano. Clicando, ó, no inteiro teor, como eu mostrei para vocês, vocês vão ter aqui projeto de lei 2767, regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas. E aí, nesse projeto de lei, começa aqui definindo o que vem a ser um programa de milhagem. E aí, a partir do artigo 2º, olha só, a gente tem aqui algumas considerações muito importantes. Artigo 2º, o prazo mínimo de validade dos pontos é de 3 anos. Então, nesse texto do projeto de lei 2767, ele determina aqui que o prazo de validade de todos os pontos, todas as milhas dos programas de milhagens vão ter a validade mínima de 3 anos. As empresas não vão poder mais lançar promoções com pontos, com milhas, com validade de 6 meses, 1 ano, não. Prazo mínimo aqui é de 3 anos. Logicamente que isso daqui é uma proposta, ainda vai passar por votação. Parágrafo único, o consumidor deverá ser avisado com antecedência mínima de 6 meses do fim do prazo de validade das suas milhas.
Artigo 3º, a companhia aérea fica obrigada a comunicar ao cliente mensalmente, por meio eletrônico cadastrado, o número de pontos do seu programa de milhagem. Aí aqui também, pessoal, cabe ao cliente ficar atento com aquelas mensagens duvidosas. Eu, particularmente, todo mês recebo N mensagens fraudulentas, né, dizendo que eu tenho não sei quantos mil pontos Livelo que estão prestes a expirar. Aí eu recebo lá o SMS no celular, você clica, ele vai pedir algumas informações sigilosas, lembrando que essas empresas não mandam mensagens solicitando informações confidenciais, então fiquem alertas também a esses detalhes. Artigo 4º. Aí aqui, pessoal, tem uma observação importantíssima desse projeto de lei. Olha só. O número de pontos necessários para o resgate de passagens aéreas deverá ser fixado em todos os locais de venda das empresas, inclusive no endereço eletrônico da companhia aérea. Beleza, mas olha só esse parágrafo único. A pontuação necessária para resgate de passagens aéreas para um mesmo trecho não poderá ultrapassar o dobro da requerida pelas companhias aéreas nos meses de menor movimento para o mesmo trecho. Isso daqui, pessoal, é tão ou talvez mais importante que essa questão da venda de milhas. O que é que está sendo dito aqui? Vamos supor que você tenha uma passagem aérea no período de baixa estação e no período de alta estação. Com o que está sendo dito aqui no parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei 2767, o que é que vai acontecer? O que é que está sendo proposto, né? Essa pontuação exigida para você voar em alta estação não pode ser superior ao dobro da pontuação aqui que está sendo cobrada para o período de baixa estação. Então eles estão limitando, é um teto de venda. Aí você pode perguntar assim, Felipe, por que você está dizendo que isso daí é ruim? Por que você está dizendo que isso daí pode impactar negativamente? Pessoal, isso aqui pode ser extremamente ruim se for aprovado nesse teor. Por quê? Teoricamente, né, isso aqui seria uma vantagem se a gente tivesse essa questão de emissão na baixa estação mantida, mas muito provavelmente o que é que vai acontecer? As companhias aéreas vão inflacionar essa quantidade de pontos para emissão na baixa estação para poder cobrar mais no período de alta estação. Então, cobrando mais nesse período de baixa estação vai ficar ruim para todo mundo, independentemente se você usa suas milhas para fazer venda ou não. Para quem nem é milheiro, para quem não tem nada a ver com isso, também vai acabar sendo impactado. Por quê? Porque, como eu disse, havendo esse teto aqui limitando a no máximo o dobro do período de baixa estação, na prática eles vão aumentar tudo. Então isso aqui pode ser extremamente ruim. Artigo 5º. As alterações unilaterais no contrato de adesão, no que se refere ao número de pontos necessários para resgate de passagens ou os ajustes na razão de equivalência para a conversão de pontos, só poderão ocorrer um ano após o anúncio das mesmas, que é a limitação de prazo para alterações. Artigo 6º. As taxas aéreas cobradas na emissão de passagens resgatadas no programa de milhagem não poderão exceder aquelas praticadas pela mesma companhia aérea na emissão de passagens regulares. Beleza, show de bola. Aí olha só, pessoal, esse artigo 7º aqui, junto com o parágrafo único do artigo 4º, são os mais importantes. Olha aí como a escrita é simples, curta e gera margem para dúvidas. Artigo 7º. É proibida a venda de pontos para terceiros. Proibido, não pode vender. Aí aqui eu já vi duas interpretações diferentes. Eu já vi pessoas interpretando que essa questão de é proibida a venda de pontos para terceiros engloba todo mundo, tanto a venda de pontos, a venda de milhas por parte das empresas, os clubes de banco, os clubes de companhia aéreas, vender para os seus clientes e essas pessoas que compram dessas empresas revender para outras pessoas. Já vi interpretação dessa forma, inclusive de advogados. Já outra interpretação, que é uma interpretação que eu me incluo, é que é a seguinte:
Terceiros aqui, no caso, seria uma terceira pessoa, como o nome já está dizendo. Então, pelo teor aqui do artigo 7º, ainda continuaria valendo essa questão de venda de pontos, venda de milhas por parte das empresas, dos clubes de banco, dos clubes de companhia aérea, para os seus clientes. E esses clientes que compraram dessas empresas, por sua vez, não poderão vender para outras pessoas, para terceiros, que seria a terceira parte, né? A primeira parte, a empresa, a segunda parte, o cliente, e a terceira pessoa que não está envolvida aqui nesse comércio, não seria mais possível vender. Essa, pelo menos, é a minha interpretação. Já, como eu falei, outras pessoas interpretaram, inclusive há advogados, que essa proibição de venda de pontos para terceiros seria geral, tanto por parte da empresa para o cliente, como do cliente para outras pessoas. Então, como eu disse, gera margem para interpretação. Deixem aqui nos comentários qual é a interpretação que vocês têm lendo esse artigo 7º. E o artigo 8º fica proibida a cobrança de taxa para transferência de pontos de instituições financeiras para os programas de milhagens das empresas aéreas. Atualmente, isso daqui já não é praticado, né? Quando você quer transferir pontos de um clube de banco, como a Livelo, como a Esfera, para um programa de milhas, né, para uma companhia aérea, transformando pontos em milhas, geralmente você não tem a cobrança de taxa e geralmente aparecem promoções bonificadas. Mas eles também deixaram explicitado aqui no artigo 8º. Então, como eu disse, pessoal, alguns artigos geram margem para interpretação diferente. Quando você pega esse texto principal do projeto de lei 2767 e compara com os outros projetos que estão apensados, a gente vê certas divergências. Por exemplo, aqui no artigo 2º do projeto de lei 2767, a gente tem prazo mínimo de validade dos pontos é de 3 anos. Vamos aqui para um dos 3 projetos de lei que estão apensados, que é o 4934. 4934, descendo aqui no artigo 5º, o que é que ele traz? As milhas emitidas terão prazo de validade mínimo de 2 anos, contados a partir da data do registro da transação de acúmulo na conta do participante do programa, o que não se comunica com o texto aqui do projeto de lei, o texto principal, que é um prazo mínimo de 3 anos. Outro detalhe importante que eu falei para vocês é o projeto de lei 4880 do Celso Russomano. Esse daqui, pessoal, é completamente diferente do projeto de lei principal, 2767. Olha só, ele começa aqui com essa definição do programa de milhagem e aí aqui no artigo 3º, ó, é vedado às empresas aéreas que ofereçam programas de milhagem, proibir ou limitar a venda das milhas ou dos pontos pelo consumidor. Então, completamente diferente do que diz o artigo 7º do projeto de lei 2767. Aqui ele está liberando, ó, geral. 2. Condicionar a transferência das milhas ou dos pontos pelo consumidor a outrem ao pagamento de taxas. Aí aqui está querendo liberar geral, você transferir os seus pontos, as suas milhas, para outras pessoas, para outros CPFs, sem a cobrança de taxas. Que hoje, atualmente, quando você quer transferir, você tem que fazer o pagamento de taxa, quando envolvem aqui no caso CPFs diferentes. 3. Atribuir prazo de validade para uso das milhas ou dos pontos pelo consumidor. Aí aqui, ó, tá querendo que não tenha nem validade, o que difere da informação aqui do projeto de lei 2767, do projeto de lei 4934. Então vocês estão vendo que eles não se comunicam. As ideias aqui estão bem dispersas. 4. Cancelar ou suspender as contas dos usuários dos programas, salvo comprovada a ocorrência de fraude. Hoje em dia vocês veem aí que muitas empresas, muitas companhias aéreas acabam bloqueando a conta quando identifica essa questão de venda de milhas. 5. Cancelar os bilhetes emitidos com milhas ou pontos, salvo comprovada a ocorrência de fraude. A Azul é campeã em fazer isso daqui, né? Em derrubar essa questão de emissão de passagens aéreas. Então, nesse projeto de lei apensado, o projeto de lei de Celso Russomano, ele visa combater essas práticas das empresas, das companhias aéreas, de querer acabar com o comércio de milhas. O Celso Russomano está atuando aqui a favor da venda de milhas.
Aí aqui, pessoal, tem a continuação do projeto de lei 4880. Vocês podem dar uma olhada nos demais projetos de lei, como eu falei para vocês, no 4934 e também no 5601. Esse 5601 é mais uma definição geral do que vem a ser o programa de milhagem, mas o que eu falei para vocês é esse projeto de lei 2767 e o projeto de lei que está apensado do Celso Russomano 4880 são os principais e eles são completamente divergentes. E aí, pessoal, vocês são contra, a favor dessa questão do comércio de milhas, dessa questão de venda de milhas? Deixem aqui nos comentários também para a gente interagir sobre o tema. Se até agora esse vídeo está sendo útil, está sendo importante para vocês, já peço aí o like, o joinha para dar uma moral aqui para o canal. E se porventura vocês estão chegando agora, caindo de paraquedas, ainda não conheceu o canal, já aproveite e se inscrevam aí. Ativem o sininho de notificações e lembrando sempre, para quem quer ficar sempre atualizado desse universo de pontos, milhas, cashback e investimentos de uma forma geral, nós também temos o nosso grupo gratuito do Telegram, nós temos o nosso Instagram, link aqui na descrição desse vídeo para vocês conferirem. Então vamos agora para o nosso bizu, que é a dica especial que eu tenho para vocês. Bizu de hoje, galerinha, é para falar sobre a questão de pagamento de impostos relacionado à venda de milhas. Felipe, toda vida que o governo entra na jogada, pode ter certeza que vai vir imposto. Agora com esses projetos de lei vai ficar muito mais complicado se eles liberarem de fato a venda de milhas. Mas, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, essa questão de pagamento de impostos com venda de milhas, ou melhor falando, para a questão de venda de qualquer bem, já existe, tá? Independentemente do que é que vai ser decidido com relação a esses projetos de lei. Para a questão de venda de pontos, venda de milhas, vocês podem ficar isentos de pagamento de impostos vendendo dentro do limite de até R$35 mil por mês. A gente já trouxe inclusive vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso. Vou deixar inclusive aqui no card para vocês conferirem. Então, se você vende menos que isso por mês, mesmo declarando, você não vai precisar pagar imposto, porque uma coisa é declarar, outra coisa é precisar pagar imposto. E eu recomendo fortemente, sempre que eu falo sobre esse tema, eu dou essa orientação para vocês. Sempre, pessoal, que vocês trabalharem com essa questão de venda, declarem tanto o dinheiro que vocês têm investido em pontos e milhas, como o lucro que vocês estão tendo com a operação. Se vocês ficam abaixo desse limite de 35 mil, o lucro vai estar lá, você vai estar mostrando que vai estar recebendo, que vai estar entrando dinheiro, mas você não vai precisar pagar imposto. E por que que é tão importante declarar? Primeiro, que você vai conseguir justificar esse dinheiro que está entrando. Então, se você quiser depois comprar um bem mais oneroso, como um carro, dar entrada numa casa, e não tiver como provar para o governo de onde é que aquele dinheiro está vindo, e isso pode gerar problema para você. Se você está dizendo que aquele dinheiro está vindo dessa questão de venda de milhas, beleza. Você vai estar mostrando a origem, a fonte daquele recurso. E se você conseguir operar naquelas margens de isenção de pagamento de imposto, você não vai precisar ser taxado. E o segundo ponto que muita gente não leva em consideração é a questão sucessória. Se você tem um familiar, por exemplo, que tem uma conta e tem aí R$20 mil investido em pontos e milhas, R$30 mil, e esse familiar morre. Como é que vai ser feita a sucessão desse bem para os familiares que estão em vida se aquele valor, se aquele bem não está declarado? Se aquele dinheiro não tiver declarado, pessoal, como é que você vai conseguir reaver parte desse dinheiro em forma de herança? Então, você declarando é uma forma de se resguardar. Ah, a pessoa morreu, tinha lá o seu programa de milhagem, vai ficar por isso mesmo? Vai perder o dinheiro que está investido? Não é assim. Agora, se vocês não declaram, realmente, como é que vai ser feita a sucessão desse bem não declarado? Beleza? Ah, Felipe, mas eu vendo mais que R$35 mil por mês. Se você vende mais que R$35 mil por mês, ótimo, show de bola. Esse é o objetivo. Quanto mais vocês estão vendendo, mais está entrando dinheiro na conta de vocês. Se vocês entram na faixa de pagamento de imposto, show de bola. É sinal que vocês estão ganhando muito dinheiro. Nesse caso, sugiro vocês entrarem em contato com o contador
para ver a questão de abertura de CNPJ, porque o imposto relacionado a CNPJ acaba sendo menor do que o de pessoa física. Aí vai passar a valer mais a pena, né, você declarar os seus ganhos e pagar impostos em forma de CNPJ. Felipe, eu tô nesse limiar, já tô precisando abrir a empresa. Esse é o momento ideal? Pessoal, se eu fosse vocês, esperaria essa votação acontecer desse projeto de lei 2767 que está tramitando em caráter de urgência para ver qual vai ser, afinal, a orientação de mercado. Vão impedir essa questão de venda de milhas? Vão liberar geral? Como eu disse, temos aqui projetos de lei conflitantes e aí a gente tem que esperar para realmente entender o que é que vai acontecer daqui para frente. Tranquilo? Então por hoje era isso. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Um feliz ano novo a todos vocês. Abraço, até a próxima. Valeu!